casa quer te oferecer, mas antes eu preciso lhe dizer que todos os livretos que você trouxe já foram vendidos. Obrigado! Eu fico muito agradecido, meu leitor. Bom, Zé da Rima, nós agora vamos lhe entregar o prêmio que os amigos da Casa da Cultura lhe oferecem como incentivo pelo seu trabalho. Bem, como eu já sei que estou em débito para com você, eu vou lhe dar um prêmio bem significativo. Viu, Zé da Rima? Obrigado, deputado.